Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar, né, com a palavra do Senhor e vamos falar um pouco de orfandade, né? A gente não vai abranger tudo, né? Mas é algo que a gente tem aprendido, né? E aquilo que a gente vai aprendendo, a gente já vai transmitindo. O texto de Neemias 1:9 diz assim: Mas se vos converterdes a mim e guardardes os mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então, aqui é um texto, né, do Senhor falando desse cuidado de pai, né? Os rejeitados, né? Aqueles abandonados, o Senhor traria, juntaria para o lugar de habitar, onde habita o nome dele, né? Então, a paternidade é a marca do Eterno. Nós, por toda a religiosidade que viemos, nós relacionamos com Deus como órfãos, sempre. Ele é um Deus que está lá e eu não tenho acesso a ele, não posso tocá-lo, né? Então, mas ainda há tempo, né, da gente estar desfazendo isso que a gente aprendeu e tendo essa revelação, né, dele como Abba, né, como papaizinho. E Yeshua, ele, quando ele vai ensinar, a primeira oração que ele faz, que ele vai ensinar, ele fala: como que é para a gente orar? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai. Não fala Deus, ele fala Pai, Pai nosso. Então, o que que o diabo faz no período que nasce as crianças? Ele vai tentar fazer alguma coisa para tocar nas crianças, principalmente com relação aos pais. Porque o pai e a mãe junto, dentro da aliança do casamento, é a figura do Senhor. Representa a figura do Senhor, né? Então, ele vai tentar manchar, ele vai tentar fazer, ou vai deixar essa criança abandonada, ou rejeitada, ou essa criança vai apanhar muito, ou vai. Alguma coisa ele vai fazer, ou o pai é alcoólatra, ou a mãe é usuária de droga, para que seja destruído a imagem desse pai, né? E aí a pessoa está nessa atmosfera, ela não entende esse amor. Ela não consegue receber esse amor. É um bloqueio, né? Como também tem, ela é coberta, né? Ela não é vista no mundo espiritual. Então, o diabo ele vai fazer para trazer disfunção em todas as áreas da vida daquela criança. Para ela ser uma adulto que ela não consiga se relacionar com o pai. Porque ele não aceita que nós adoremos o nosso Pai, que nós nos prostremos diante do nosso Pai, que nós consigamos receber o amor, o cuidado desse Pai, né? Ele vai sempre colocar dúvida, ele vai sempre colocar uma coisinha para a gente poder duvidar desse amor, né? Então, o que que o Senhor fala aqui? A maior arma que o diabo usou contra Yeshua lá no deserto foi sobre a paternidade. Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Olha, isso, a primeira coisa que o diabo fala é: se és filho. Em outras palavras, ele está dizendo: será que Deus ainda te ama? Prova-me. Será que ele é seu pai mesmo? Será que ele vai te socorrer? Será que ele vai resolver essa questão? Será que ele vai fazer essas pedras transformar em pão? Ele queria testar, né? E como ele faz com a gente também. E essa palavra, ela tem um sentido vamos ver se seu pai se faz presente. Vamos ver se ele vai estar aqui, presencialmente para te defender, né? Para suprir, para te nutrir. Então, era algo também para trazer a desconfiança, trazer dúvida neste amor, né? O que o diabo queria era trazer dúvida em Yeshua sobre a presença, no sentido físico dele, pois a proposta era sobre matar a fome, ver se o Eterno ia transformar aquilo ali, né, para ele comer. Mas em tudo, o Yeshua foi vencedor porque ele usou a palavra, né? E a palavra do Senhor é poderosa.
Quantas vezes somos questionados em nossas dores, aonde está o nosso Deus? Né? A gente vê muito nos atendimentos, principalmente se a pessoa estiver passando por um problema financeiro, ela mesma já questiona: Deus, será que Deus está comigo? Será que Deus me abandonou? Por que que Deus não me responde? Né? Então, isso é o diabo colocando na mente da pessoa para trazer a desconfiança, para que ela rejeite o Eterno como Pai. O Salmo 79:10 diz assim: Por que diriam as nações: Onde está o teu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue do que dos teus servos é derramado. Mais uma vez, depois o diabo fala para Yeshua, Mateus 4:6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. A próxima investida, né, ali ele estava falando do pai físico, né, a presença do pai físico para suprir a questão alimentar, né? A próxima investida vai ser a paternidade espiritual, pois agora ele estava no pináculo do templo e a ordem era dada aos anjos. O que ele estava tentando fazer em Yeshua era sobre sua autoridade no céu e também se o céu o ouvia ainda e se Deus o atenderia nesse sentido. Então, muitas vezes nós lemos a palavra, nós sabemos ali de cor até as promessas, daquilo que Deus declara sobre nós, do que ele pensa sobre nós, do que ele fala sobre nós. Mas o diabo, ele tem essa ferramenta que é colocar dúvida. E todas as vezes que ele quer colocar uma dúvida, ele faz uma pergunta para poder mexer com a sua fé. Será que Deus vai atender você mesmo? Será que você é digno de receber? Será que ele te tem como filho? Então, ele coloca através de pergunta. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que aquela palavra que a gente ouve, que a gente lê ali na Bíblia, ela se torne uma verdade em nós. Para que quando essas lutas, né? Porque Deus tem poder para nos livrar de tudo, mas se Deus permitiu alguma coisa, é porque Ele quer nos ensinar. Ele não coloca nós em situação por prazer, para olhar e ver a gente sofrer. Tudo ele tem um propósito. Então, se nós estamos na luta, estamos servindo ao Senhor, nós precisamos tomar posse do que a palavra diz e não deixar que a dúvida penetre em nossa mente, né? Porque a primeira batalha de Satanás é contra a nossa mente. Então, nós precisamos estar com a palavra na nossa mente, mas também revelada em nosso espírito. Olha o que que ele fala. É, quando ele fala sobre te atira abaixo, porque ele dará ordem aos anjos a teu respeito. Todas as vezes que somos levados a crer que os céus não nos ouvem, estamos entrando na estratégia do diabo, pois assim ele paralisa a minha fé e a fé é o combustível do milagre. Então, se não aconteceu hoje, é porque tem algo eu tenho que aprender. Então, Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar? Porque eu quero sair dessa prova e eu quero ver o outro lado. Então eu digo, Deus tem o poder de hoje nós deitarmos com o problema e amanhã a gente aprendeu nessa noite o que tinha que aprender e amanhã a gente levantar sem ele. Ele tem esse poder. Então nós precisamos estar constantemente enchendo a nossa mente com a palavra. E não só ali lendo, mas pedindo ao Senhor para que aquilo venha como revelação no meu espírito, né? Olha o que que o Senhor fala lá em João 11, 41, 42. Tiraram então a pedra, e Yeshua, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, ele dá graças ao Pai, e logo ele fala: Aliás, eu sempre soube que tu me ouves, mas falei por causa das pessoas que estavam em volta, né? Para que elas creiam que tu me enviaste. Então, irmãos, não é.
Eu sei que não é fácil. Não, eu falo assim que eu sei que não é fácil porque eu trabalho com muitas pessoas. Mas eu, Neuzivan, eu não posso dizer que eu senti na pele, porque eu tive um pai presente. Eu tive um pai que eu senti como eu era amada, como eu era importante para ele, como ele protegeu, supriu, nutriu. Então, eu nunca tive dificuldade, sabe, de entender e aceitar o amor de Deus, o amor do Pai, porque sempre a gente faz essa correlação, faz essa ligação da figura. Então, o que que a gente precisa fazer? Resolver nossas questões com o nosso pai biológico, perdoar, liberar, né, pedir perdão, se for o caso, para que a nossa visão do eterno seja mudada também. Porque o eterno não é como o nosso pai biológico. Ele não nos abandona, ele não nos fere, ele não nos violenta, ele não faz nada de ruim. Se ele corrige, é porque somos filhos e ele nos ama. E a palavra diz que o pai corrige o filho que ele ama, né? Em Mateus 4:9, o diabo ainda tenta mais uma coisa. Tudo isso te darei, se você prostrar e me adorar. Em outras palavras, o diabo estava falando o quê? Tudo isso te darei, porque eu sou dono de todas as coisas, das coisas de riquezas, né? Então ele vai fazer uma proposta de mudança de pai. Você viu que esse pai seu, né, pode não ser presente fisicamente, espiritualmente, será que ele vai te responder? Aí agora o que que ele fala? Você não quer mudar de pai? Eu posso te dar tudo. Eu posso te proteger, eu posso te fazer, eu posso te enriquecer, eu posso te dar domínio, né? Mas Yeshua conhecia, né? Sabia que ele e o pai eram um. Então aquilo que o pai sentia é o que ele sentia. Então ali, em todo momento, ele mostrou que nós também, que ali ele estava como homem e ele venceu e nós também podemos vencer, né? Porque, em outras palavras, o diabo estava falando o que ali, né? Você já tem certeza da tua paternidade? Então, eu não vou conseguir te colocar dúvida. Então, te proponho, muda de pai. Então, ele já estava numa outra estratégia. Ele viu que falando mal do pai não estava conseguindo. Então, ele ofereceu algo que ele achava que era maior do que o Eterno podia dar, né? Mas o diabo não tem nada, ele não é proprietário de nada, ele não pode nada. Tudo que vem, vem do eterno Pai, nosso Deus soberano, poderoso. E só a paz que excede todo entendimento que nós alcançamos, que viver nessa atmosfera de Shalom, já é o bastante, já é muito para nós, né? Mas Yeshua não estava na atmosfera de orfandade e saiu-se bem dessa situação. Então Yeshua lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele dará culto. Veja que até agora Yeshua simplesmente respondendo e confrontando as mensagens do diabo, mas nessa Yeshua cheio da paternidade e autoridade ordena ao diabo para se afastar. Somente quando sabemos quem somos e o Pai que nós temos, poderemos confrontar esses ataques infernais. Irmãos, isso aqui é fundamental para a sua vida no reino. Você precisa dessa revelação. Vai para o secreto com o Senhor. Vai chorar, vai prostrar, vai dizer para Deus, seja sincero, não tenha medo de falar com Ele. Eu não sei quem tu és. Eu não te sinto como meu pai. Eu preciso dessa revelação. A tua palavra diz que só o teu espírito pode dizer Abba, Pai, dentro de mim e eu clamar esse paizinho. Então eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso dessa revelação para que eu tenha certeza do pai que eu tenho e dos direitos de filho que eu tenho, né? Do que eu sou em ti. Porque quando nós temos essa convicção, nós vamos no mundo espiritual, Satanás sabe que nós temos convicção. Ele vai tentar de outras formas. Mas se você sabe que esse é filho, você tem essa convicção, ele conhece, ele reconhece, né? E ele não suporta ficar na atmosfera de paternidade, né? Ele odeia isso. Então, se você consegue ter essa revelação, você entra nessa atmosfera de paternidade. E aí você tem autoridade contra o inferno. Se o inimigo te fizer entrar na atmosfera de dúvida, você já perdeu a guerra. Mas se você sempre estiver dentro da atmosfera da paternidade, você sempre terá
a tua fé atuante em Deus e vencerá todas as batalhas. Nunca deixe o inimigo roubar a imagem do Pai em sua vida. Mesmo sendo em momento que você não está vendo Deus agindo, pode ter certeza que Ele está ao seu lado, fazendo o melhor por você. E isso, irmãos, é algo que precisa, né, acontecer. E não tem como ninguém ministrar paternidade na vida de ninguém. O caminho é: eu resolvo as minhas questões com meu pai biológico, com a minha mãe biológica, e eu depois vou buscar essa revelação de Deus como Pai. Eu quero fazer uns decretos aqui, né? E você pode fazer também, da presença, né? É consciente da presença de Deus, que você é consciente. No início você começa a falar, parece que está vazio, parece que não. Mas a palavra liberada move o mundo espiritual. Então, primeiro, eu sou um espírito, possuo uma alma e moro num corpo físico. Meu espírito é a lâmpada do Senhor. Deus, meu Pai, está me guiando através do meu espírito a toda a verdade. Eu sou filho de Deus nascido, cheio e guiado pelo Espírito de Deus. Ouço o meu coração a olhar para o meu espírito dentro de mim. O Espírito Santo dá direção ao meu espírito e iluminação à minha mente. Ele mostra o caminho por onde eu devo andar em todas as áreas da minha vida. Ele me guia por um testemunho interior, quer dizer, algo que está lá dentro, que te convenceu, que mostrou para você. Os olhos do meu entendimento estão iluminados. A sabedoria está no meu interior. Seu amor é perfeito em mim. Eu tenho a unção do Santo. Estou me tornando consciente do Espírito. Ouço a voz do meu espírito e obedeço ao que ele diz. Deixo que meu espírito me domine, pois não ando segundo a carne, mas segundo meu espírito, que está ligado ao Espírito de Deus. Examino meus caminhos à luz da tua palavra. Eu confio no Senhor de todo o meu coração, não dependo do meu próprio entendimento. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e ele me dirige os passos. Eu ando na luz da palavra de Deus. Eu educo, treino e desenvolvo meu espírito. A palavra de Deus não se apartará da minha boca. Medito nela dia e noite. Portanto, meu caminho será próspero e serei bem-sucedido. Sou praticante da palavra e coloco-a em primeiro plano. Meu homem espiritual está crescendo. 1 Tessalonicenses 5:23. Primeiro, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio de Yeshua. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Yeshua. Jó 38:36. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? É o nosso Pai, né? Provérbios 20:27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. 1 João 4:12, 2 e 20. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E vós tendes a unção do santo e sabei tudo, né? João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, em nome de Yeshua HaMashiach. Romanos 9, 1, 8, 16, 14, 16. E em Cristo digo a verdade, e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É essa palavra aqui que eu estava falando lá atrás, aquela hora, né? Nós mesmos não conseguimos ter essa revelação sozinhos, nós precisamos do Espírito Santo para trazer essa iluminação. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. João 3, 6, 7, 7, 37 e 39. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. E no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: Alguém tem sede? Que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yeshua não ter sido glorificado. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, com que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tendo iluminados, Efésios 1, 18. Tendo iluminado os vossos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, prudentemente te conduzirás. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. 1 Tiago 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Yeshua, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria de justiça e santificação e redenção. 2 Coríntios 2:14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Em nome de Yeshua Hamashia. Nós temos a segunda parte da orfandade, mas eu quero fazer aqui agora a oração de, de renúncia, né, para sair da atmosfera da orfandade. Oração para sair da atmosfera da orfandade. Pai, em nome de Yeshua, eu me apresento diante da tua face, reafirmando que Yeshua é meu Senhor e Salvador. E neste momento eu renuncio a Satanás, ao espírito da orfandade, Moloque, Minotauro, Milque, Faleque e Ansã, Senhora de Fátima, Cosme e Damião e todos os seus comandados. E para deixar isso bem claro, eu passo a renunciar toda a orfandade em todas as áreas da minha vida. Eu renuncio ser agredida pela rejeição, ser bloqueada no sentimento da minha comunhão e intimidade com o Senhor como Pai, por ter minha liberdade e direito de te conhecer como Pai sequestrada de mim, de ter um falso e escravo relacionamento com o Senhor, baseado em justiça própria, culpa e religiosidade. Renuncio à orfandade que veio do índio, português, muçulmano, africano e franceses. Renuncio à orfandade em cada área da minha vida. O ateísmo, o satanismo, a desilusão com a figura paterna, com Deus como pai e do Espírito Santo como mãe, com o governo e com toda figura de autoridade. De ser desconfiada, incrédula em relação ao meu pai. De ter uma mente escrava, pobre, idólatra, avarenta, medrosa e de órfã. Renuncio não acreditar em mim mesmo, no meu potencial, no que sou e em quem sou. Renuncio ao sentimento de abandono, ausência do meu pai e da minha mãe. Reivindico e tomo posse, hoje, da proteção moral de Deus, o Pai, em minha vida, e que um dia foi roubada pela orfandade. Eu perdoo os meus pais pelo alcoolismo, pela imoralidade, separação, abandono do lar, e aí você acrescenta os sentimentos que você tiver. Renuncio ser morta, renuncio ser pai ou mãe
destruído por este ou outro espírito relacionado a este. Eu me perdoei e recebo perdão de meu Pai por todo o aborto em todas as áreas da minha vida. Através de Yeshua, libero o perdão e saio desse inferno, desse lixão, e de lá retiro o meu nome e tudo que me pertence. Através dessa intercessão, retiro também o meu útero, que gera vida. Homens também têm útero espiritual, irmãos. Peço perdão, Senhor, por tudo que me motivou a praticar esses abortos e pelos meus antepassados também que praticaram, e todas as obras de morte. Quero conhecer a essência de ser uma mãe ou um pai. Renuncio à passividade, o espiritismo dos meus pais, dos quais peço perdão intercessoriamente e profeticamente. Renuncio também e peço perdão pela imoralidade praticada na tentativa frustrada de achar o amor dos meus pais. Renuncio todo sentimento de desvalorização, perdoo meus pais pela traição, rejeição, prejuízo. Eu recebo amor, disciplina, encorajamento e apoio do meu Pai eterno. Converte o meu coração aos meus pais e o dos meus pais ao meu, pois não quero que o Senhor, Pai, venha e fira a terra com maldição. Eu renuncio toda a culpa que eu tomei para mim, por causa de toda a rejeição dos meus pais. E acredito que a culpa não foi minha, por eles terem saído de casa, se separado, abandonado lá, ou por terem morrido. Renuncio me vingar dos meus pais, decido ser um homem ou uma mulher de Deus e perdoar. Renuncio ser uma pessoa excessivamente ciumenta, de ter uma mente escrava, de ser inimiga do amor ágape, de ter raiva do pai, de não enxergar a Deus como pai, mas como um feitor de escravo. Renuncio ter uma mente que só imagina temores e duvida do amor dele por mim. Renuncio toda a religiosidade, toda a crença e comparação, de enxergar a Deus como enxerguei os meus pais nos seus exemplos. Renuncio ter uma família desestruturada, de ser um pai ou uma mãe ausente para os meus filhos. Renuncio ser uma mãe ou um pai anulado, de viver a inversão de papéis no meu lar. Eu saio da posição errada da minha casa e assumo meu lugar. Eu perdoo os meus pais por todo abuso espiritual, moral, físico e sexual. Por todas as torturas psicológica e física, pelo abandono, pela rejeição. Eu recebo a liberdade, o limite, a afeição do meu Pai eterno que me criou. Renuncio ter um coração ferido, como os meus pais tinham, de não me adaptar com outras pessoas, de querer sempre ter razão, de não dar ou doar, de não saber perder, de competir sempre, de não saber ouvir, de só querer ser ouvido, de ser egoísta, de ser alheia, cheia de mim mesmo, de ser soberbo, de ser multiplicador do ódio e da mágoa. Peço perdão por desonrar os meus pais, os meus filhos. Perdoo os meus pais por toda a ira e desonra na minha vida. Peço perdão por ter rejeitado, você tenha rejeitado o sexo dos seus filhos. Perdoo os meus pais se caso eles rejeitaram o meu sexo. Peço perdão, Pai, pela falta de afirmação sexual, moral, pela falta de direção, proteção, limite e segurança. Renuncio ser uma filha ansiosa, ter dificuldade de receber ajuda, por toda a dificuldade em nutrir, consolar, organizar a minha vida e não resolver os problemas crônicos e bloqueio nos meus relacionamentos. De ser uma pessoa crítica, de buscar no parceiro um pai ou uma mãe. Renuncio não ser uma pessoa solidária, de não cumprir com horário, de não cumprir com a minha palavra, de ser irresponsável, sensível emocionalmente, desestabilizado, de não ter um bom discernimento. Estou disposta a ser uma pessoa carinhosa, compreensiva, respeitosa e paciente com os meus filhos. Me ajuda, Senhor. Me recuso a ser falsa, abortiva, ser uma cópia, de não ter destino, de ser obrigada, ser surrada, rejeitada, desprezada, criticada, medrosa, insegura, de ser sem limite, de não ter direção, de não saber quem eu sou em Deus, de ser indiferente, de semear lascívia e ser egoísta. Hoje eu entro na minha vida de filha, com direito e herança de filha, e me assento dos lugares celestiais em Cristo e Yeshua, meu Senhor. Pai, me ensina a ser sua filha, porque hoje eu declaro que sou filha e não mais órfã, em nome de Yeshua Hamashia. Amém.